Gente, vamos tentar de novo. Não sei o que está acontecendo aqui. Oi, não, não estou escutando. Tô com problema, nós estamos com Agora problema no áudio. sim, Agora sim? agora eu tô lhe ouvindo. Ah, tá bom. É Eu sempre não sei o que assim? está acontecendo. Não, não, nunca é assim. Tá ventando Nunca hoje é. aí, não? Tá ventando? Não, o tempo tá bom, tá quente. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que é a espiritualidade mesmo. Vamos tentar de novo, senão a gente Vamos pode de repente tentar. marcar uma outra hora, se Tá. Se a ficar gente não caindo muito. conseguir, se a gente não conseguir, a gente agenda um outro horário e aí eu faço da loja, que aí lá a minha internet é diferente. Mas vamos tentar Tá, pela última vez aqui. tá. E- Então, eu vou lhe fazer uma pergunta que, assim, me parece, né, que a gente, nessa busca da liberdade e de tudo que é proposto dentro desse modelo de mediunidade que tem se vendido, né, nas mídias sociais, a gente vê um culto ao ego. Né? A gente sempre fala que a mediunidade é encontrar, né, o divino dentro de cada um de nós, é despertar a nossa centelha divina, é despertar o nosso eu superior, mas parece que houve uma inversão disso, né? Parece que o culto ao ego ele se torna cada vez maior, de eu acreditar que a espiritualidade vai me servir nos meus anseios, nos meus desejos pessoais, né? Qual é a importância de estar ligado a uma religião, de estar ligado a uma corrente mediúnica dentro da Umbanda para vivenciar esse processo, né? As pessoas não entendem, talvez, até a falta de segurança de viver esse processo de despertar da mediunidade de uma forma solitária, de uma forma egoísta mesmo, né? A visão que eu tenho é a corrente mediúnica, e me corrija se eu estiver errada, é muito além, né, do trabalho mediúnico em si. É trabalhar também as nossas vicissitudes, né? É aprender a conviver com o outro, aprender a conviver com as diferenças. O nosso melhoramento ele veio a partir disso também. A convivência em comunhão, né, onde um ou mais estão reunidos, já disse Jesus, né, quando dois estiverem reunidos em meu nome, estarei entre vós, né? Não só o aspecto mediúnico, do fenômeno, a coisa mais mecânica, eu sempre digo, você pode ser um ótimo médium de incorporação, excelente, maravilhoso, mas se você tem problema de relacionamento no grupo, nós temos um problema com você, porque não teremos um problema de você ser um médium maravilhoso de incorporação, né? Começa assim a nossa conversa aqui com aqueles que querem entrar na casa. Porque eu observo muito esse encaixe no grupo, né? De você ter resiliência, de você polir o ego, né? E a gente observa, fica muito claro assim para os mais antigos quando o médium tem uma crise de ego, né? O melindre, que ele quer atenção, e tudo isso é trabalhado dentro de uma comunidade terreiro. Então, não é só o aspecto do fenômeno. Eu digo que a gente se reunir, não só na Umbanda, mas numa proposta espiritual, seja numa sanga do budismo, seja num satsanga das tradições de yoga, ou outras reuniões, né, que envolvam espiritualidade, tudo isso está sendo trabalhado. Não limitar isso tão somente à parte do fenômeno, né? Porque não adianta nada também, se você não está aprendendo a ser um ser humano melhor, seja com o seu guia espiritual, com os aconselhamentos que passa por você, e na convivência na comunidade, aonde é que você vai chegar?
Se a gente utiliza a mediunidade para ganho pessoal, para fortalecimento do ego, né? Aumentar o magnetismo pessoal, reconhecimento, fama, aumentar a clientela, né? Muitas vezes o médium ele utiliza a mediunidade como um canal para alavancar a clientela dele, né? Seja na mesa de búzios, seja na terapia oracular, seja ela qual for, ele está tendo um ganho com isso. Mas não é a finalidade da mediunidade essa. Eu digo que os espíritos e os enviados divinos até nos atendem no nosso anseio material, porque Deus ele responde em conformidade com a consciência de cada um e o seu momento de consciência. Mas aonde nós vamos chegar? O que nós vamos levar para o lado de lá, né, quando a gente não tiver mais nessa matéria, nesse breve intercurso de tempo, é tão pouco tempo, 70, 80 anos, né? E o que a gente vai levar para o lado de lá? Qual a consciência que está sendo desenvolvida e qual foi o uso que nós fizemos com a mediunidade? Nós vamos ter que responder a isso. Então, a mediunidade, quando ela está desconectada do autoconhecimento, ela perde, ela fica solta, né? E aí dá esse encaixe para essa exaltação de ego, ainda mais quando a gente percebe algumas práticas de Umbanda que são de performance, né? É muita apoteose, muita vestimenta, chegam a ser até folclóricas em algum momento, e nenhum estudo, nenhum esforço de autoconhecimento. E às vezes isso encanta o indivíduo que está ali na assistência, o leigo, né? Toda aquela performance, todo aquele visual, mas é só para fora, para dentro é oco, porque não tem esse processo de autoconhecimento. Eu entendo e que mediunidade ela faz parte de uma ciência espiritual e nos conduz ao autoconhecimento. Se não tiver essa associação, ela perde o sentido. Nós que estamos na Umbanda e vivenciamos a tradição de orixá, cada orixá é um arquétipo, traz uma psicologia e um caminho, uma possibilidade de autoconhecimento com essa orixalidade que eu digo, né? E isso é muito rico. Se a gente tem um dirigente que ele dentro da tradição dele, ele estuda isso, ele compreende, vivencia e quer passar para a sua comunidade, isso dá uma possibilidade enorme de uma psicologia e de uma educação humana e de consciência, né? Além do que de ser um caminho espiritual de realização, no meu modo de ver, né? Sim, o senhor está respondendo a pergunta que eu ia fazer a seguir, né? As pessoas chegam no terreiro, os médios começam o desenvolvimento, e a primeira dúvida que surge, a primeira vontade, né, é saber quem é o meu orixá de frente, quem é o orixá que rege a minha coroa. E eu sempre respondo com a pergunta, para que saber, né? Qual é a importância da identificação do orixá e o que isso significa na vida do médium, né? O que significa esse orixá? Qual é o caminho que ele traz? Eu entendo que o momento de você ter essa informação, essa certeza, ele tem que estar de acordo com o teu amadurecimento espiritual, né? Então é uma caminhada de autoobservação e autoanálise, porque às vezes mesmo um dirigente, um sacerdote experiente, ele pode se equivocar nessa leitura, se ela for apressada e assodada pelo tempo, porque às vezes as pessoas querem pagar uma consulta e já querem sair com o seu orixá escrito assim, em nome do orixá, né? E não funciona assim. Então, dentro de uma proposta de autoconhecimento, você tem que saber todos os orixás. O arquétipo, a psicologia de todos eles, né? Ao menos os que são cultuados na casa. E com o tempo, com a autoobservação, com a autoanálise, você vai percebendo em você comportamentos, predisposições que tem a ver com determinados orixás. E nesta autoobservação você vai se percebendo que tu tem mais afinidade, que tu tem um comportamento mais semelhante àquele orixá, e muito provavelmente esse é o teu orixá de frente.
é aquele que tu veio sensibilizado para trabalhar esses atributos do orixá, esses poderes de realização do orixá no teu comportamento. Você tem que interiorizar isso em você. E aí começa todo um processo interior, né, de modificação de hábitos, pensamentos repetitivos, ruminantes, que alimentam os nossos hábitos, que nos afastam de Deus, da nossa espiritualidade. Aí começa realmente o esforço de mudança interior, para você se aproximar e entrar em comunhão com esse orixá. E a tarefa mediúnica é uma maneira de te ajudar, porque você trabalhando, servindo, você está obrigatoriamente, vamos dizer assim, se observando, se autoconhecendo. Né? Porque a psicologia que ela está por trás do aconselhamento no terreiro é muito grande. Né? Quantas vezes você escuta uma queixa do consulente, uma solicitação, uma dor, uma aflição, e é exatamente aquela dor, aquela queixa, aquela aflição que você está passando naquele momento na tua vida. E você tem que intuir as respostas para o consulente, que em verdade é para você mesmo. E nesse processo você vai se pulindo, você vai se modificando. Né? Então, por isso que a pressa, o assodamento nas respostas, esse falso senso de urgência, ele nos leva a decepções num determinado momento. Você dá o orixá assim como uma fórmula, uma receita de bolo, e a pessoa já sai embaixo do braço assim, qual é o cutá, qual é a erva, qual é a reza, qual é a folha. É uma ilusão, né? É uma ilusão porque não funciona assim. E, em verdade, com o tempo, a gente vai se dando conta que todos os orixás, eles estão nos influenciando o tempo todo, em maior ou menor grau, em determinados momentos. Aí se amplia essa vivência de orixalidade, que é com o teu orixá interno, com a tua alma, com o teu ori, que em verdade é com a essência divina que está dentro de nós. Né? E quando a gente faz essa conexão para dentro, que o indivíduo verticaliza, ele começa a entrar, eu digo que é num processo quase de yoga, né? Que é de comunhão com esse divino, com esse sagrado. E nesse estágio, a consciência dele, ele já transmutou hábitos equivocados, ele já reconstruiu os pensamentos dele, ele já fez uma reengenharia na vida dele. Ou a famosa reforma íntima dos espíritas, né? E para isso se requer tempo. Você não faz essa reconstrução interna do si, você não reencontra o si mesmo em um fim de semana, em um ano. Por vezes se requer aí ciclos, né? Ciclos de 7, 14, 21 anos, 30 anos de caminhada na espiritualidade para você chegar num ponto de maior amadurecimento, de equilíbrio, de discernimento intuitivo, no meu modo de ver, né? Mas hoje tudo é tão rápido que eu acho que eu sou bastante lento, eu sou quase jurássico nesse ponto aí. Que bom, né, pai? Que bom, porque tudo que a gente constrói com tempo, com tranquilidade, com sabedoria, é sólido, né? É muito melhor menos conhecimento, talvez, menos melhoramento, mas com solidez, que é o que eu venho questionando, né? Quanto daquilo que a gente aprende, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente fala, que a gente consegue realmente internalizar, né? Que a gente consegue trazer para o nosso inconsciente. Acho que essa é a grande luta, né, daquele que busca a melhora, que busca a transformação. É trazer para o nível de inconsciência aquilo que ele está buscando fora. Se numa determinada comunidade de terreiros existe todo um esforço para fora, quer dizer, se valoriza muito o movimento do corpo, não que isso não tenha uma importância, mas os paramentos, a performance gestual, os elementos, né? O gestual da incorporação.
e não se tem um apelo de reflexão em relação ao que se vivencia e ao o que se ensina através da oralidade, isso, eu digo assim, a gente fica impermeável, a gente não adquire porosidade interna. Então há que se ter um esforço sempre de levar o corpo mediúnico a esse processo de reflexão, de interioridade. O que que você, ou nessa sessão de desenvolvimento, ou no rito de hoje, o que que isso serviu para a sua vida? Reflete depois. O que isso te deu conta em algum hábito equivocado? Olha, nós tivemos um rito de Exu, chamamos o grande comunicador, o grande ordenador divino, organizador. O que que isso organizou dentro de você? O que que isso ordenou? O que que isso transformou dentro de você? E como você está melhorando a sua comunicação com o seu subconsciente? Você está conseguindo perceber pensamentos equivocados, padrões de comportamento ou de pensamentos ruminantes que bloqueiam a prosperidade na tua vida, que não permitem que você tenha um maior discernimento espiritual e que você escolha decisões erradas na sua vida? Quer dizer, olha só quanta coisa tem no nosso mundo interno. Quanto a gente pode aprender e melhorar num rito. Se você pegar um rito que você trabalha, abertura, você tem uma chamada de Oxóssi, uma chamada de Ogum, daqui a pouco você tem uma chamada dos orixás das águas, né? Ou de Preto Velho, todos esses arquétipos, os orixás, quantos ensinamentos e quantas possibilidades de autoconhecimento nós temos. Mas se a gente não tem esse esforço de fazer o indivíduo olhar para dentro dele, aí a gente é que nem a água que escorre, mas não entra, né? Tu já viu água que cai e não molha? É a mesma coisa, como se você estivesse embaixo de um banho de cachoeira, mas você estivesse usando um escafandro que você não vai molhar, né? Não entra. É mais ou menos por aí. Há muito tempo o senhor vem falando, né, da transformação do processo mediúnico dentro da Umbanda, né, da transformação do processo de incorporação, que eu acredito, né, pela vivência que eu tive no início da minha caminhada, que muitos médiums não conseguem avançar, né, na sua conexão com os guias, no desenvolvimento mediúnico, pela falta de conhecimento, né? Primeiro, dessa questão da consciência, né? Alguns médios estão no terreiro e por ser ainda, em algumas casas, muito velada essa consciência mediúnica, ficam esperando um apagão, um grande momento apoteótico, né, para que o guia se manifeste. E o senhor vem falando muito da irradiação intuitiva, né, que é o caminho que a gente percebe que a Umbanda vem trilhando, né, esse caminho. É muito evidente para quem conhece há mais tempo a religião, para quem acompanha essa transformação, né? A que se deve isso, né? Eu gostaria que as pessoas conseguissem entender a diferença, né, para o médium da mediunidade inconsciente e da oportunidade da consciência. Eu enxergo como uma grande oportunidade, né, da gente estar ali aprendendo com os guias, da gente estar ali diante, né, de uma sabedoria que pode nos auxiliar no nosso melhoramento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. A diferença é brutal, né? Porque o médium consciente, ele quanto mais inconsciente, menos ele aprende. Então, qual é o sentido? Né? Ele é simplesmente um veículo mecânico. Por isso, mediunidade mecânica, né? Psicografia mecânica, inconsciente mecânica. Até esse nome já dá um aspecto assim impessoal, como se tu fosse uma máquina
tu não pensasse, não tem consciência. E a mediunidade consciente, ela é a possibilidade de aprendizado, né? De autoconhecimento profundo. E nesse início de terceiro milênio não faz mais um mínimo sentido de se ter médios inconscientes. Não tem mais sentido nenhum para o plano espiritual. Embora possa existir um que outro, eu não conheço nenhum, estou com 58, vou fazer 58 anos, 50 de Umbanda, e acho que eu conheci um médium inconsciente nesses 50 anos. Então, eu, por experiência, posso afirmar que é muito raro, raríssimo mesmo médium inconsciente, né? E, infelizmente, algumas casas criam esse tabu, né? Esse dogma que você não pode falar ou você tem que parecer ser inconsciente, né? Aí a gente começa a enfatizar a performance gestual, os paramentos, as vestimentas, né? A gente vê muito isso quando você vê uma determinada YouTube está cheio, que os médios incorporam tudo igual, né? Você pega uma chamada de Oxóssi, todo mundo muito próximo, muito semelhante ao gestual do corpo, porque você, por osmose, começa a fazer o que o outro faz, e são todos conscientes, né? E a gente sabe um guia espiritual que é igual ao outro. Se você pegar um caboclo de Oxóssi, o outro caboclo de Oxóssi, mais um e mais um, nenhum vai ser igual ao outro, na sua maneira de transmitir seu pensamento, as suas ideias, o seu magnetismo pessoal. Então, a mediunidade consciente eu vejo que é uma bênção, né? Uma possibilidade enorme da gente acelerar o nosso autoconhecimento. Eu não gosto do termo evangelização, embora ele seja muito válido, porque a gente estreita muito dentro de um processo religioso. Agora, autoconhecimento já é mais amplo, né? Ou ciência de autoconhecimento, de realização espiritual. Mediunidade é uma ferramenta e uma ciência de autorização espiritual. E para isso ela tem que ser consciente. E exige estudo, exige que a gente autoanálise, autoobservação. Isso dá tanto trabalho, Fabiane. É tão chato a gente olhar para dentro da gente, enxergar a sombra, enxergar aquele lado nosso que a gente quer esconder, que a gente quer escamotear, aquele momento que a gente é egoísta, é ciumento, é vaidoso, que a gente é controlador, que a gente quer ter poder, reconhecimento, que o ego está sempre ali, né, naquele movimento. E se a mediunidade ela vem como uma ferramenta de fortalecer o ego, como você falou, aí o ego se empodera com essa mediunidade, ele se empodera, ele transfere toda essa necessidade de controle, né, de poder, de reconhecimento, ele transfere para a mediunidade. Então a mediunidade consciente, embora ela seja trabalhosa, mais difícil, ela é muito mais gratificante e nos dá muito mais possibilidade da gente melhorar espiritualmente, falando assim, né? A gente tem visto um movimento, né, nas mídias sociais, no YouTube, de desconstrução da tradição da Umbanda trazida pelo Pai Zélio, né? E outro dia, né, eu ouvi um áudio onde ele dizia que não trabalhava com os Exus na casa porque ele tinha medo, né? Eu acho que o medo era dos médiuns e não dos Exus. Dentro de toda essa questão da espiritualidade, né, do desenvolvimento mediúnico, a gente vê que muitas vezes o médium iniciante ele tem muito mais afinidade, muito mais facilidade, né, de se afinizar com a linha de Exu e de Pombogiras. Acho que até por uma crença inconsciente, né, pelo inconsciente popular que permeia essa linha de trabalho na Umbanda, né? Como é que a gente consegue desmistificar isso?
né? De que forma é diferente a apresentação do Exu no desenvolvimento do médium, do caboclo, do preto velho? O que esses arquétipos podem nos ensinar? Eu entendo que na época do Zélio, que você citou, início do século passado, né, a Umbanda era perseguida pela polícia. Então você tinha que registrar o centro como centro espírita, né? E o delegado, a polícia vinha e fechava o centro. Então imagine nesse contexto o Zélio fazer sessão de Exu, né? E sempre foi, desde que se tem registro no Brasil, este orixá ele foi demonizado, né? Já tem toda uma história aí é o único orixá do panteão que ele foi demonizado, né? Ele não foi sincretizado com um santo, e sim com um demônio. E isso vibra no inconsciente coletivo, né? Então, o Zélio não podia falar diferente na época, né? Eu acho que ele receava a reação das pessoas. A gente sabe que a Tenda Piedade, eles faziam ritos internos de Exu desde o início, né? Mas a sessão, quando é aberta de Exu, é que enche mais a casa. Tem mais apelo, né, no imaginário popular, e o pessoal vem buscando magia, vem buscando encantamento, vem buscando desembaraço das situações mais comezinhas da vida. E isso não é Exu, o orixá Exu. Isto é entidade que se diz, se apresenta dessa maneira, mas desconectada de qualquer ligação com o orixá mesmo, Exu, porque Exu não se presta a isso aí, o orixá Exu. Tanto é que nós pegamos os itãs e pegamos os mitos dentro da religião tradicional, da cosmovisão de origem, de africana, iorubá, Exu é fiel, ele é o guardião da casa de Oxalá, né? Oxalá deu a entrada da encruzilhada para ele dar passagem ou não, fazer uma triagem quem entrava na casa de Oxalá ou não, né? Imaginem se Exu não fosse dúbio ou não fosse confiável, será que Oxalá daria essa função para Exu, né, dentro dos mitos ali, né? Então, esse processo de demonização de Exu no imaginário popular, desvinculado da tradição de origem, que não tem um opositor a Deus, criou isso da gente procurar esse poder que vai resolver, vai atender meus desejos mais ocultos, mais profundos, que eu não posso nem falar para ninguém. Às vezes você chega para Pombagira e fala o teu desejo que você quer, que você está buscando, e é um segredo que só você sabe, né? E, de fato, há um atendimento a esse anseio popular, né? Essas entidades, essas vibrações, eles conseguem fazer um escamo, um manuseio no campo da energia, e muitas vezes atendem os indivíduos, conseguindo para eles o que eles querem. E isso dá poder, dá reconhecimento, traz mais fama. Então não é incomum a gente ter pai de santo aí, mãe de santo, que gosta muito de falar que a sua pombagira é poderosa, que o seu Exu é poderoso, que resolve. E isso vai alimentando esse empoderamento no imaginário popular, e eu não sei onde isso vai parar, né? Mas a gente entra naquele materialismo espiritual. Exu, eu digo assim, até inclusive o orixá Exu não é fácil você canalizar e trabalhar com essa força, porque ela é uma força organizadora, reordenadora, comunicadora. Então, a vibração de Exu, o orixá Exu, ele coloca as coisas no seu lugar. Ele te realinha, né? Ele te realinha com o teu propósito espiritual da tua alma, para aquilo que você veio. E esse realinhamento, por vezes, ele te contraria. Ele te contraria, ele vai acontecer algumas situações para você se dar conta ao equívoco que você está. Que nem botar um trilho, pegar um trem e colocar no trilho correto. Pegou a rota inadequada, tem que pegar e botar na rota adequada. É o que o Exu faz, né? Então, para nós trabalharmos com Exu, de fato, orixá, você tem que ter uma ética muito profunda, uma disciplina grande. Acima de tudo,
uma total honestidade com esse orixá. Porque não adianta você vir fazer um pedido, invocar esse orixá e você não está sendo honesto, né? Com aquilo que você está demonstrando, porque vai cair a máscara em algum momento. Então as pessoas estão muito equivocadas em relação a esse orixá, viu? E na construção do imaginário popular, eu não vejo que isso vai mudar assim a curto prazo, né? Infelizmente. E é um arquétipo que dá muita possibilidade de autoconhecimento. É o que eu sempre falo para os médiuns, né? Exu, ele reorganiza e organiza e às vezes pode doer, né? Às vezes pode doer. A gente não pode esperar que a ação da espiritualidade na nossa vida ela vá servir os nossos anseios, né? Muitas vezes ela vai nos afastar daquilo que a gente está ansiando naquele momento, porque não é aquele o nosso caminho, porque não é aquele o nosso propósito. E é preciso que a gente tenha clareza para entender isso. Eu vou abrir aqui uma pergunta, deixa eu ver. Murilo, ele pergunta assim: essa demonização da Umbanda pode estar ligada aos pontos em que falam de Satanás, Belzebu, é histórico? Acho que é. É, Vou deixar que o senhor responda. até hoje a gente tem essas cantigas, né? E remetendo aos demônios judaico-cristãos, né? Essas denominações que não tem nada a ver com a tradição iorubá, com a religião tradicional do orixá, né? Da onde veio. Vamos estudar mais os Itanifás, os mitos, compreender o contexto de época que essa cultura foi construída, né? E perceber o atributo, a essência que está por trás disso aí. A gente escreveu 2 livros sobre o mito de orixá, né? Os orixás ciclos da vida e as flores de Ubaloaiê, e tentando ir além tão somente dessa interpretação popular e demonstrar o atributo divino que está por trás de cada orixá, né? Então, eu não vejo como essas cantigas possam contribuir, né? Elas contribuem sim para fortalecimento da demonização, elas semeiam medo porque o pessoal tem medo do demônio, tem medo do diabo, tem medo do inferno. A gente vem de várias reencarnações de religiões que nos punem, né? Se você não vier na igreja, não tem salvação, né? E um Deus que te apresenta uma ameaça de pena eterna, né? Se você não se converter, se você não aderir a essa religião, você vai para as penas eternas, ou seja, no infinito ardendo no inferno. Poxa, que Deus é esse, né? E isso não existe no imaginário iorubá. Orumilá, Olodumare, que são orixás já. Olodumare, Olorum, não ameaça, né? Não ameaça com pena eterna. Então é algo estranho, completamente estranho, essa construção demoníaca associada a Exu. Mas está aí no imaginário e não creio que tão cedo isso vai se desconstruir, até porque os próprios, um segmento, uma camada da própria Umbanda mais popular, ainda infelizmente alimenta isso. É só abrir os vídeos aí no YouTube aí que a gente vai ver isso aí, né? Tá cheio. A próxima pergunta ali, eu acho que ela gira em torno dessa mesma temática, né? Que fala das imagens dos Exus e das pombogiras. E tá tudo ligado a esse princípio, né? De demonização, que a gente sabe que vem lá, né? Da colonização, da escravatura dos negros quando vem de África. E aí se constrói esse arquétipo de Exu como o diabo, né? Dentro de toda essa. Se as pessoas forem estudar um pouco, né, Norberto? A gente tem que. Não tem como vivenciar o orixá, como olhar para o orixá, sem buscar lá na África, sem buscar. E um estudo, né, não só a partir
da visão religiosa, né? Um estudo da arqueologia, da história. É muito rico conhecer o orixá lá na sua origem. E aí a gente vai entender que tudo isso que a gente vive hoje em torno de Exu não passa de imaginário, né? Imaginário popular, de mistificação e de oportunidade para aqueles que querem, né, trazer em benefício próprio, né, toda essa crença errônea que existe em torno desse orixá. Muitas umbandas sequer reconhecem Exu como orixá. O, o seu Tiriri, que é um amigo espiritual nosso, ele fala assim, já diversas vezes ele falou assim, que cada um tem o Exu que merece, porque você está vibrando naquela mesma faixa, né? Em verdade, esse demônio, esse adversário de Deus, né, está dentro de nós, né? Nosso maior inimigo é o nosso ego, é o nosso demônio interno, né, que nos tira do caminho, né, que nos ilude, que está sempre se movimentando para bloquear esse acesso mais profundo ao espiritual, à nossa self, à nossa ori, essa comunhão divina, né, de despertar a potencialidade da nossa alma. E a gente fica perdido no caminho, buscando a satisfação dos nossos desejos, né? Aí o escambo mediúnico existe desde os registros védicos, né? As escrituras védicas mais antigas da Índia, 7.000 anos atrás, já tem essa troca através de oferendas com espectros de cemitérios, né? Ou almas de mortos, né? Com utilização de mantras, sacrifícios e outros tipos de elementos, né? Então isso é muito antigo no imaginário do inconsciente coletivo. A gente ter essa relação com o espiritual de uma troca, né? Você dar algo e receber algo em troca, né? E quanto mais temido a divindade, a entidade, maior seria o seu poder, né, de satisfazer esses nossos desejos. Desejos esses que alimentam esses estados estabelecidos. E, em verdade, se não tivesse consumo, não existiria, né? Se não tivesse público, isso não existiria. Mas isso é tão antigo na humanidade e não é muito diferente daqueles que buscam as igrejas para que o Espírito Santo seja um serviçal na sua vida, né? Lhe atendendo em todos os sentidos, né? O Espírito Santo, ele faz com que você arrume emprego, você deixa de beber, você arruma namorada, você tem sucesso, tudo é o Espírito Santo, né? Muda o nome, muda a tradição, mas o desejo do ser humano de satisfação daquilo que ele quer imediata, ele é o mesmo. Então, isso não vai mudar tão rápido, viu? Eu creio que ainda nós vamos ter que passar um processo ainda desse terceiro milênio, muitas mudanças vão vir pela frente, até a gente conseguir quebrar esse ciclo de servilismo espiritual. Isso tem várias tradições, né? Não é só na Umbanda, não. A gente percebe, né, que hoje acredito que sempre aconteceu, mas que com as mídias sociais a gente consegue ver, né, uma proliferação desse comércio religioso, né, dessa troca, desse intercâmbio, né, com a espiritualidade inferior e com os nossos desejos, com as nossas vicissitudes. É muito difícil a gente fazer com que as pessoas entendam o caminho da Umbanda às vezes, né? De que a Umbanda ela é a proposta de melhora do ser humano, de que ela não é um balcão de troca, de que a pessoa não vai chegar no terreiro e ter todos os seus anseios, né, realizados, porque em verdade isso não existe, né?
Isso é uma ilusão, isso faz parte do mundo da ilusão. Tudo que vem fácil, vai fácil, e não é para isso que nós estamos aqui, né? Estar encarnado é uma oportunidade de melhoramento, de crescimento, de amadurecimento. E, infelizmente, é difícil entender isso, né? É difícil. É como o senhor disse, né? O olhar para dentro, né? O olhar para si, ele é doloroso, porque a gente nem sempre vai ver só o que é bonitinho, né? Tem muita coisa que não é bonita ainda que precisa ser olhado, porque senão não estaríamos aqui. E a gente está aí 1 hora já de live, eu não quero tomar muito seu tempo. Eu queria entender, né, por que, por que alguém nasce médium de Umbanda, né? As pessoas perguntam muito isso, é karma, o que que é que nos leva, né, a encontrar essa caminhada da Umbanda? E que momento, porque muitas pessoas têm a mediunidade latente, ostensiva, né? E temem a isso. Porque muito se ouviu também, muito se ouve, que depois de entrar na religião, né? Aqui em Pelotas a gente ouve muito isso. Entrou na religião, não pode sair mais. E aí eu digo, tá, mas que religião, né? O pessoal nem denomina de que religião está falando, né? Só diz que se entrou na religião não pode sair. Então a gente encontra pessoas com um grande potencial mediúnico, pessoas de um grande coração, que podem se tornar grandes servidores dentro da Umbanda e que têm medo, né? Diante de todas essas construções que a gente observa. Qualquer religião que ela gere medo, ela não é uma religião genuína. Ela se afastou, eu digo, tem um termo que eu gosto muito, que é em sânscrito, né, que é o Sanata Dharma, né, religião eterna, que são valores universais, né? Eu digo, baseado numa cosmoética, né, que não está ligado só à Terra, né, ou a religião da Terra separada, e é uma cosmoética, né, para o cidadão universal, vamos dizer assim. Então, esse corpo ético de saberes do Sanata Dharma, que a gente conhece mais como hinduísmo, nos ensina muito. E uma religião, quando causa medo, por trás desse medo existe a necessidade de poder, né? Porque com medo você ameaça as pessoas de abandonar uma religião, de ela não poder ter a livre escolha do seu caminho, e as religiões são só um meio, não são um fim. É uma maneira de você manter quase que como um escravo, né? Um adepto, um súdito, como se fosse um escravo seu, uma certa subserviência teológica, vamos dizer assim. Isso não é uma religião, processo religioso saudável, né? A Umbanda é liberdade, é a luz divina. Eu digo sempre, todos são livres para entrar e sair na casa de Caboclo Peri desde o seu início. O tempo que você quiser ficar. Você tem que ficar por consciência, não por receio, obrigação, medo. É consciência, desenvolver a consciência. Por que você está aqui? Então, não tem nenhuma ameaça de você deixar de ser médium ou fazer uma outra escolha num determinado momento, né? A gente responde pelos nossos atos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não é o fato de você ser médium ou não, estar na mediunidade ou não, que vai distorcer isso, sim as suas escolhas. A mediunidade nos auxilia para fazer escolhas melhores, a intuição dos guias, a proximidade dessas consciências. Se a gente está na tarefa, é mais fácil a gente fazer boas escolhas. Agora, quando a gente está sozinho, só com o nosso ego, eles também não vão ficar com a gente, né? Só para adular o ego. E aí, a possibilidade da gente também se equivocar e fazer escolhas erradas é maior. Por que eu sou médium Umbanda, né? Eu tenho afinidade com Umbanda?
Ah, é kármico? É, claro, tudo é kármico. A raça que eu estou encarnado, onde eu nasci, os pais que eu tenho, tudo é kármico. Mas eu digo que é o chamado da Umbanda, acima de. Primeiro, primeira interpretação assim, que eu dou é ancestralidade. Porque a tua ancestralidade, a tua linha espiritual, né, que está no teu inconsciente, se liga com essa tradição. Então, a gente já teve lá no berço da África, a gente já passou pelo Tantra, na tradição do yoga, uns já foram magos, outros foram alquimistas. Enfim, cada um tem uma história de vida, né, no inconsciente que tem esse chamamento da ancestralidade num determinado momento, numa determinada encruzilhada, numa encarnação, e aqui não existe servidão no sentido de subserviência. Você não tem que entrar numa religião, entrar na Umbanda e tem que ser para a vida toda, né? Você ter receio. A hora que a tua consciência achar que você vai ser o melhor ser humano e não é dentro do terreiro, faça a sua escolha e siga a sua vida, sem medo de ser feliz. O orixá não vai te punir, nenhum guia, né? Tem que fazer com consciência. Eu vou chegar um dia que eu vou, se o terreiro não tiver sucessão, alguém vai ter que assumir o terreiro, porque eu não posso me perpetuar como chefe de terreiro. Eu não me vejo com 80 anos apegado ao templo, porque eu acho que a Umbanda está no meu coração, a Umbanda não está no templo. Então vai chegar um momento, se não acontecer a sucessão, até o momento eu não tenho sucessor, pode chegar um momento de eu escolher não estar mais como chefe de terreiro. Eu tenho esse direito. Os guias espirituais compreendem perfeitamente isso aí. Não há nenhuma punição, não há nenhuma ameaça nisso, né? Você tem que fazer as coisas com consciência. Então a Umbanda é libertadora, a mediunidade ela é libertadora, e todo e qualquer processo espiritual, religioso, que ele instiga o medo e a ameaça, não é saudável, contraria as leis divinas, né? No meu olhar. Como é que o senhor vê, né, essa mistura de práticas, né? Hoje a gente tem diversas práticas xamânicas, enfim, a toma da ayahuasca mesmo, que também é muito comercializada, né? E que por vezes tem rituais mediúnicos nesses processos. Como é que o senhor vê essa prática por pessoas que fazem parte de uma corrente mediúnica, né? Um médium de Umbanda que busca fora também, em outras vertentes, a prática da mediunidade. Eu sei que a Umbanda, ela abraça, né? A gente pode ser umbandista, praticar meditação, né? A sua casa é uma casa com uma diversidade, uma universalidade de Umbanda muito bonita. Mas e como é que a gente lida com isso, com aquele médium que quer buscar fora também algum outro caminho? Como é que a gente consegue enxergar isso dentro da Umbanda? Como é que você enxerga? O uso de qualquer princípio químico que altere a consciência, eu não recomendo, tá? Porque a Umbanda ela nos conduz a um novo estado de consciência sem a necessidade de uma ingestão. Inclusive, não há necessidade de ingestão de bebida alcoólica, como algumas casas fazem, né? Agora, eu respeito a escolha de cada um. Você quer experimentar o ayahuasca, o daime, mas se você faz parte da corrente do Triângulo da Fraternidade, que é a casa que eu dirijo, então você se desliga da casa, peça para se desligar e vá lá no ayahuasca, né? Mas se você é médium da nossa corrente, não há um motivo para você querer ter essa vivência. Se for por curiosidade, menos ainda. Agora, se você já teve essa vivência, como muitas vezes o indivíduo chega e nos procura, não tem nenhum preconceito, assim, mas foi um momento de vida que a pessoa passou, né?
mas não é da nossa tradição, não é Umbanda que eu aprendi. Você ingerir qualquer princípio químico, fármaco, que altere a consciência, ainda mais desconectado da tradição de origem. Eu não conheço a Ayahuasca, eu nunca fui no Daime, não, enfim, eu sei que é um processo de construção sincrética no Brasil, mas eu vejo que é desconectado da tradição de origem, que era aquele xamanismo pagelança para cura. Era só o pajé, era só o xamã que tomava, fazia a beberagem, aí ele ia para o ritual de cura. E me parece que a coisa se abriu assim para todos que querem experimentar isso, sem qualquer compromisso com o processo de cura mais profundo do outro, né? E respeitando a tradição. Nós temos o mestre Irineu do Brasil, que descortinou o Daime, que fez um trabalho belíssimo, muitas curas. O mestre Irineu era muito assistido espiritualmente, era muito sério. Agora, da maneira como se generaliza, assim, todo o indivíduo ele tem curiosidade, né? Ele quer experimentar, ele quer ver o mundo astral, ele quer descortinar, ele quer ampliar a consciência de tudo de forma muito rápida e sem qualquer preparo interior no tempo. Eu vejo isso assim com muito receio, né? De você não conseguir lidar com o que vai ser descortinado assim a fórceps do teu inconsciente, esse lado sombra que se abre. Não é incomum você chegar a pessoas que vêm do Daime, por exemplo, mal administrado, pessoa com processos esquizoides, né? Com um processo de esquizofrenia, percepção astral aberta, a pessoa fica toda cheia de problemas, depois para consertar isso aí demora bastante. Viu? Eu vou lhe fazer uma última pergunta que foi enviada aqui pela Adriana. Ela diz assim: uma criança de 4 anos já pode ter, aí não entendo a palavra ali, de pombagira. Ela diz que a criança incorporou uma pombagira no terreiro, com 4 anos de idade. Eu nem sei o que eu vou falar sobre isso aí. Porque a criança com 4 anos, ela ainda. O primeiro que o perispírito não acoplou totalmente. Esse acoplamento se dá com 7 anos, né? 7 anos. E segundo, muito provavelmente, essa manifestação é um processo de obsessão. Porque uma pombagira, de fato, ela não respeitaria aquela criança, aquele corpo de criança, porque o espírito pode ser outro, né? Não necessariamente uma criança. O espírito que está ali em processo de reencarnação. E a criança ainda ela não tem a cognição, né, a parte psicomotora, cognitiva, desenvolvida para lidar com aquele manancial de percepções que vem com a mediunidade. Não recomendo o desenvolvimento mediúnico em criança. A criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que se descobrir, se desenvolver, ser educada. Então, no momento que você... A mediunidade ela tem um tempo certo para aflorar, né? Geralmente em torno de 25, 28 anos, mais ou menos. Quando ela aflora antes, raros casos são de espíritos preparados que têm esse afloramento da mediunidade mais antecipada. Na maioria das vezes são processos obsessivos, né? É um desafeto do passado, é um inimigo que está identificando não aquela criança de 4 anos, mas o seu adversário, o seu opositor do passado que está ali reencarnado e quer. Então, esse processo espiritual é tão sutil e tão amplo, existe tanta inteligência no astral inferior, né? Então, o que eu diria para um pai, uma mãe de uma criança de 4 anos? Meu filho, não alimenta isso, não. Vai dar passe na tua filhinha, pede para fechar os chakras, oração. Vai procurar uma casa de banda séria, que vão ter uma boa orientação, sabe? O que a pombagira quer com uma criança de 4 anos? Qual é a serventia? Qual é a utilidade
para o serviço ao ser humano, para a caridade, uma criança de 4 anos pode, ela vai dar aconselhamento, ela vai conseguir se desenvolver? Não, não dá para queimar etapa. Então, qual é a finalidade dessa manifestação? Nenhuma, né? Início, né, da nossa conversa, que é para quê, né? Para que desenvolver mediunidade? Uma criança de 4 anos é uma carga absurda que a espiritualidade de luz jamais ia cobrar. E as pessoas perdem essa capacidade de discernimento às vezes, né? Às vezes Você até imagina, a pessoa chega numa situação de dor normalmente no terreiro de Umbanda, né? você imagina que há uma criança de 4 anos de idade, ela nem fechou aqui, né? Fontanela aqui, né? Ela ainda está ossificando, está aberta. Então, qualquer espírito zombeteiro, intruso, pode, em um determinado momento, ter uma influência direta na pineal, né? A fontanela ainda está calcificando. Por isso, às vezes, a importância do evangelho no lar, do passe, né? Ver que a criança está tendo manifestação, né? Sonhos muito extensivos, aquele miguinho que todo dia aparece. Você levar para uma sequência de passe, de magnetismo, fortalecer o coronário, né? Que ainda não fechou, que aqui está aberto, né? Literalmente está aberto, não ossificou, né? Isso vai se dar por volta de 7 anos, onde o acoplamento do perispírito ele se dá completamente do reencarnante com o corpo físico, né? Ainda tem um desencaixe. Até 7 anos, aquele espírito reencarnante ele tem lapsos de memória da encarnação anterior, né? Por isso que às vezes a criança pode vir com uma conversa e você não entende. De repente é uma memória de uma encarnação anterior. Isso acontece com crianças de 4, 5 anos. Então tudo isso, perceber isso, e o zelo, o cuidado, o acolhimento que deve se dar para uma criança nessa questão do espiritual, para que ela efetivamente consiga aflorar o potencial dela, da alma dela, que é necessário através da educação dos pais. Né? E a educação é um tempo. Né? Ela vai aí depois puberdade, adolescência, aí o ciclo dos orixás, né? Vão nos acompanhando durante a vida. Então, é isso. Eu não recomendo, não, e não aceito na nossa casa aqui menos de 18 anos. Sinto muito, meu filho. Vai viver a tua vida, vai estudar. Eu acho que tem que ter o seu Tiriri fala assim, ó. Você quer se dedicar à mediunidade? Como é que está organizada a sua vida? Como é que você está afetivamente, emocionalmente, parte financeira, trabalho? Aí você vai ver o cara está desempregado, ele está desesperado, tem problema de autoestima. Não. Você vai conseguir ter regularidade aqui, é o PPR, pertença, presença e regularidade. Você vai conseguir? Não, meu filho, então dá um tempo, vai organizar a sua vida, termina a sua faculdade, tá? Termina a sua faculdade, você vai cuidar um pouquinho da parte material, conquista isso, depois você se volta para se dedicar ao espiritual, porque não adianta você querer ser um servidor, tirar o candeeiro de baixo, tirar o lampião de baixo, botar o lampião em cima da mesa, né? Tirar o candeeiro de baixo da cama e botar na mesa, e o candeeiro está sem querosene. Não vai acender. Essa é a pergunta que fica, né? A pessoa, ela precisa estar em equilíbrio para ajudar o outro nesse processo. E às vezes as pessoas chegam desconstruídas dentro do terreiro, com muita dor, com muito sofrimento, e imediatamente são convidadas a ingressar na trabalho mediúnico. Se tem essa cultura de dizer para a pessoa, naquele momento de desequilíbrio dela, que ela tem que trabalhar. Ela está no momento de desequilíbrio.
Mas se ela tem que trabalhar uma outra situação, uma outra construção, aí já chega, não, olha, isso aí está te chamando, é o orixá que está te chamando, é teu guia, você tem compromisso, você precisa trabalhar. Por isso que a sua vida está assim. Poxa, isso é uma ameaça. A pessoa até se assusta, ela nem sabe o que é mediunidade, nunca ouviu falar. Daqui a pouco, na outra semana, está botando branco, está rodando no terreiro, não lê o livro dos médios, não tá, nossa, e é o que mais existe, né? É o que mais, infelizmente, ainda existe muito isso aí, né? Eu fico um pouco assustado, Fabiane, porque eu fui criado na Umbanda no Rio de Janeiro, né? E eu te confesso que aqui no Rio Grande do Sul tem uma dificuldade de enxergar Umbanda. Eu tenho muito pouco Umbanda no Rio Grande do Sul. Aquela Umbanda que eu aprendi na Raiz do Zero, que é a tradição do Rio de Janeiro, que eu fui criado nela, que eu aprendi com a minha mãe de santo. Eu não estou aqui criticando ninguém, né? Mas são valores e tradições dos batuques que eu respeito, mas na hora que cruza com Umbanda e você traz isso e diz que é Umbanda, aí começa a dar esse monte de descaminho. E os próprios sacerdotes sérios da nação e do batuque estão reconhecendo e reconhecem que hoje tem uma perda de identidade, né, do batuque e das nações nesse comércio do axé, esse comércio enorme do axé, né? A formação de dirigentes, de sacerdotes muito rápida, sem qualquer preparo. Então, é um processo mais complexo, né? Que tão complicado. Não é só da Umbanda, né? Eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam por que tu fala tanto da Umbanda, né, que cada um vive o que quiser e eu respeito todas as religiões, eu respeito todas as vertentes. Cada indivíduo está no momento da existência. Fabiane, olha só, tá dizendo aqui que o meu plano de internet terminou. Eu tinha 2 GB. Eu acho que nós vamos ter que encerrar a live, querida, porque caiu no... Ele me deu 100 mega adicional aqui. Eu estava com 2 GB no meu plano. Eu fiz várias lives esse mês. Meu plano renova dia 12 e acho que estourou o plano de dados. Eu vou te pedir perdão. Imagina. Mas daqui a pouco vai cair a minha conexão. Então só pra gente encerrar. Eu não tenho acesso ao wireless aqui, tá? Onde eu tô. Eu teria que ir lá atrás, num outro espaço, aí não tem como agora nesse momento, tá? É que cada um busque a sua identidade, né, pai? Que cada um entenda a sua identidade, viva a sua religiosidade, reconhecendo as diferenças e respeitando. Eu quero lhe agradecer imensamente por essa noite. Muito ansiosa pelo retorno das atividades no Triângulo. O pessoal aqui... Dia 11 de março, 11 de março a gente retorna à sessão pública. Já retornamos internamente, tá, querida? Mas a gente vai conversando, porque a gente vai ter que voltar com o protocolo, vai ter um número limitado, mas nós vamos conversando, eu acho que no decorrer do primeiro semestre a coisa vai melhorar aí, né? Tá bom? Vamos conversar então, porque o pessoal quer alugar uma van aqui para conhecer o Triângulo. Muito obrigada, pai. Eu vou pedir que o senhor faça uma oração de encerramento e peço a Pai Oxalá que abençoe cada dia mais a sua caminhada, para que o senhor possa continuar falando conosco sobre essa umbanda de luz e de amor que o senhor pratica na sua casa. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade de a gente ter falado de autoconhecimento, ter falado em nome da Umbanda, e que Oxalá nos abençoe, que os orixás nos dê sempre inspiração, e sabendo que não existe espiritualidade fácil, né? Umbanda é um caminho a ser trilhado, a ser caminhado, que nos dá muita realização, mas que requer esforço nosso, esforço pessoal. Então, nosso profundo agradecimento a toda a orixalidade, a luz divina, a Umbanda, pela oportunidade de falar das coisas desta religião que tanto nos preenche, que tanto nos sustenta e nos dá possibilidades de crescimento espiritual. O profundo axé,
Saravá, namastê. Axé. Saravá. Namastê. Muito obrigada.